Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Leandro Barreto, eu sou Head da área de pré-vendas na Ecor. Também sou coautor e palestrante na Jornada Colaborativa, né? A Jornada Colaborativa é uma comunidade de pessoas super engajadas, né, em compartilhar conhecimento, aprender, né? A gente nós fazemos summits, nós fazemos workshops, escrevemos livros, né? E toda essa renda ela é convertida para instituições de caridade. Olha só que bacana. Então a gente compartilha conhecimento, cresce junto e também doa a parte financeira, né? Bem legal. Bom, eu atuo no mercado de TI, né, há mais de 20 anos. Comecei como desenvolvedor, fazia sites de forma freelancer, né, e fazia blogs. Naquela época estava bombando os blogs, então eu ajudava os meus amigos, os meus professores, né, a ter seus sites, né. Eu sou apaixonado por compartilhar conhecimento, né, e também nas horas vagas acabo fazendo corrida de rua, que é muito importante ter esse equilíbrio, né, de esporte e o lado profissional. Eu acho que é muito importante. Bom, pessoal, hoje eu vou falar aqui a respeito de como as mídias sociais têm ajudado, né, os candidatos para promover, né, a sua imagem, né. Porém, antes de começar, né, antes de falar dos momentos atuais, vamos tentar pensar em como era no passado antes, né. Bom, eu me lembro no passado que a gente tinha muitas pessoas, né, da família, amigos, que acabavam indicando alguns candidatos. Então era boca a boca, basicamente, né? E por que boca a boca? Porque esses candidatos, eles eram conhecidos ou da família, ou eles eram conhecidos no passado por terem ajudado o bairro, as pessoas, as famílias, né? Ou eram algum candidato que era amigo de algum familiar ou amigo de amigo, enfim. Então a gente era muito bairrista, né? Então, se eu votar nele que é do bairro, ele conhece os problemas do bairro, então ele vai conseguir me ajudar. Ele conseguindo me ajudar, vai conseguir ajudar minha família, meus amigos, e todo mundo vai ficar feliz. E eu me lembro que eram pouquíssimas pessoas, né? A gente tinha muitas pessoas que votavam em relação à proximidade, né? E aí o que acontecia, né? A gente tinha vários muros com esses candidatos, a gente tinha outros candidatos também, um do lado do outro, eu me lembro até hoje, que eram várias pessoas que também se concorriam, né? Porém, eram famílias que se concorriam. Não, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, mas era sempre um movimento bairrista, né? Então, eram sempre bairristas e é engraçado que assim, o que o fulano de tal fez no meu bairro, ele prejudicou, por que não? Às vezes isso acontece, né? E aí nisso, eu lembro que quando era a época de eleição, até 6 meses antes, já os muros já ficavam todos pintados, tinha um monte de santinho na rua, né? E por falar em santinho, quem não se lembra, né, no dia da eleição, ter aquele mar de santinho no chão? Então, assim, o que acontecia quando a gente pensava nisso, né? Pô, o candidato tá sujando... Antes a gente não tinha isso, né? A gente tinha, na verdade, o pensamento, não sei em quem votar, vou pegar um santinho aqui, vou lá e voto. Era aleatório, né? Só que hoje não, hoje, pô, se o cara poluir a minha cidade, o que ele vai fazer na prefeitura, né? E eu me lembro até, acho que foi na eleição de 2012, mais ou menos, que uma senhora caiu nesses santinhos e quebrou a bacia, né? E, poxa, uma mega situação ruim, né? Então, isso eu acredito que vai tender aí a acabar, né? Outra coisa que acontecia bastante, muitos candidatos, principalmente com a prefeitura, né, eles eram linkados, né, eles eram conhecidos mais pelas obras que eles faziam. Então, teve candidato que acabou sendo promovido diversas vezes justamente por isso, justamente porque ele fazia, né? Então ele construía muitas coisas, então a respeito do Minhocão, né? Complexos viários, enfim,
que quem andava de carro naquela época sofria no trânsito, e esses complexos viários, eles acabavam ajudando essas pessoas, né? Porque desafogava o trânsito. O que acontece? Gerou empatia com esse nicho de mercado, né? Com esse nicho de mercado, que eu quero dizer que é com esse nicho eleitoral. E aí, sempre que esse candidato ficava disponível, né, para poder ser para ser elegível, no caso, a pessoa lembrava: puxa vida, eu votei nele porque ele, aliás, eu vou votar nele simplesmente porque eu sei que ele faz, né? Assim como ele tem feito bastante pela cidade. Então era esse link positivo que a gente tinha. E embora a gente não tivesse muito acompanhamento naquela época, né, 90, começo de 2000, a gente não tinha tanto envolvimento na política, a gente costumava fazer links positivos, né, ou até mesmo negativos. E inclusive os negativos são os que mais se espalham, né? Dizem que a cada 10 pessoas, 9 falam uma coisa negativa, né? Espalham 9 uma coisa negativa, e uma espalha coisa positiva. Então tem muita coisa negativa que pode ser disseminado até mais rápido do que as positivas. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque como a gente está aumentando a transparência, se a gente fizer alguma escorregada, pode ser que isso seja a sina aí para o resto da vida. Teve alguns outros projetos também, não só complexos viários, né, também, mas como também o projeto Singapura, por exemplo. Eu lembro que aqui na cidade de São Paulo a gente tinha muita favela. Ainda tem, mas naquela época era muita mesmo, muita favela. E aí, o que acontece? Os prefeitos, né, governadores da época, simplesmente pensaram assim: pô, vamos construir e verticalizar isso, né? Vamos dar uma vida digna para essas pessoas. E aí, o que aconteceu, né, nessa época? Como o prefeito, o governador, né, eles se juntaram para poder entregar essa solução, foi um impacto tão positivo para essas pessoas que criou, né, uma conexão com esses governadores. O que isso aconteceu? Ele ganhou um vasto eleitorado aí, né? Pessoas que saíram da favela para um lugar que tinha uma vida mais digna, né? Isso foi super positivo. Foi super positivo para eles, não só para quem viveu esse momento, como também para pessoas que viram isso acontecer, né? Então, por exemplo, eu moro do lado da favela XPTO, e aí essa favela hoje é um condomínio, né? Então, essas coisas geram positividade, né? Geram um engajamento positivo junto com não só quem vive, como também algumas pessoas que estão de fora, né? E aí o que acontece também, né? Um dos pontos que aconteciam quando a gente não tinha um engajamento, simplesmente era por conta do plano Collor, por exemplo. Quem não se lembra aí desse plano, né? O que aconteceu? Traumatizou tanta gente que a galera simplesmente falou assim: política pra quê? O cara vai me roubar? Então, isso era uma coisa muito negativa, né? Eu mesmo me lembro, nessa época, tinha muitos amigos que perderam empresas, perderam bens, né? Meu pai sofreu muito também nessa época. Eu lembro até de um amigo meu que tinha uma loja no Brás de tinta, né? Então, simplesmente perdeu tudo. E era uma época que a construção estava começando, né? Então, o que acontece, né? Você fica meio desacreditado nesse meio, né? Fora escândalos de corrupção, enfim. Tudo isso, naquela época, sem internet, né? Gerava uma desmotivação. Então, as pessoas simplesmente não tinham como acompanhar, né? Por que você vai acompanhar um cara que eu vou eleger e vai me roubar? Então, esse era o pensamento, né? Se a gente pegar as pessoas mais velhas, com hoje 55, 65 anos, ou até mais, né? Mais 55 anos, mais 60, enfim, eles simplesmente não vão estar tão engajados, né? Ou assim, simplesmente vão falar assim: vamos ver no que vai dar, né? Até mesmo porque as pessoas não têm as pessoas mais velhas, assim, elas não têm muito... Não é que não sabe mexer no Twitter, nessas ferramentas, mas eles simplesmente não têm muita afinidade, né? Vou mexer no Twitter pra quê? Entendeu? Então,
isso gera um eleitorado um pouco mais, vamos dizer, triste, né? Porém, em contrapartida, toda essa geração aí 2000, 2010 para frente já está de olho nessas ferramentas. Então, o acompanhamento dessas pessoas hoje é muito maior do que no passado, né? E por que é muito importante saber disso, né? É simplesmente porque isso faz com que a gente veja um momento de transição, né? Hoje a gente está vivendo um momento de transição, querendo ou não, no começo de 2000 a gente não tinha tanto acesso aos nossos candidatos, hoje a gente tem acesso direto. Então hoje a gente tem acesso direto aos candidatos. O que isso significa? Significa que eu posso cobrar eles mais, né? Eu posso cobrar, posso acompanhar o que eles estão fazendo, posso ter visibilidade do que pode me impactar ou não pode me impactar. E por que eu falo isso, né? Por que a gente fala no momento de transição? Uma coisa muito importante. Quando a gente fala de rede social, muitas vezes o candidato coloca uma agência na frente. Ou seja, você tem uma barreira entre o seu eleitorado, a agência e você. O que acontece quando vamos supor, eu tenho um restaurante. O que acontece se eu não sei o que os meus clientes estão achando da comida? Eu simplesmente vou continuar fazendo as mesmas coisas. E se a qualidade cai? O que acontece? E se o meu cliente acha um cabelo na comida, uma barata na salada? Nunca é que eu vou saber. Eu não vou saber onde melhorar, quais insights ter, eu não vou conseguir ter isso. Agora, se você tem um link direto entre os seus eleitorados e você é claro que tem que aprender a filtrar, né? Mas você vai saber muito melhor e mais assertivo até o que está acontecendo e o que você está fazendo para melhorar isso, né? Para melhorar o seu relacionamento. E uma coisa bacana também que isso pode gerar é uma empatia frente aos seus eleitores. Então, vamos supor que você mostre o seu dia a dia. Aí a pessoa que vai estar te acompanhando vai falar, pô, ele também come arroz e feijão com bife. Olha só que legal. Ele também come, ele também come omelete de manhã. Ou ele também anda de transporte público, né? Então, a pessoa cria uma conexão com você, que essa conexão ela é um ativo muito forte. Porque, com certeza, uma pessoa que tem essa conexão com você vai ter o teu voto. E isso é o que as redes sociais elas têm promovido bastante, né? Uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Então, tanto coisas positivas quanto coisas negativas, elas correm, né? Como se fosse, sei lá, elas correm bastante, correm rápido, né? Só tem que tomar cuidado com a imagem negativa. Uma coisa que isso pode acontecer também, se fulano de tal foi candidato lá no norte ou lá no nordeste, em Minas, sei lá, e fez alguma besteira lá, se você for candidato no sul ou até em outras regiões, né, ou vice-versa, tanto faz, se você for candidato, grandes chances de que as pessoas que forem começar a entender o teu histórico lá no passado, eles vão ver a besteirinha que foi feita. E aí, grandes chances disso gerar um engajamento negativo, né? Então, por isso que tem sempre que ventilar da forma mais transparente possível as informações e tentar se conectar com essas pessoas, né? Tentar se conectar com o seu eleitorado. Hoje em dia, a gente vê uma polarização muito forte, né? Então, no passado, a gente tinha pessoas agnósticas à política. Hoje a gente está num momento de transição, que é extremos, mais por conta, talvez, da imaturidade das pessoas, de simplesmente não quererem ouvir o outro lado, né? Muitas pessoas são muito imaturas, elas simplesmente falam assim, se você não votou no meu candidato, você não é meu amigo. Então, eu mesmo perdi muitos amigos assim, eu até fiquei espantado, eu falei, nossa, mas só porque eu tenho um lado político, eu quero ouvir o teu lado positivo e a pessoa simplesmente sai. Mas eu acho que isso, de novo, é um momento de transição, isso está acontecendo. Daqui a alguns anos, né, quando a gente começar a ter mais, quando a gente
começar a ter mais maturidade para poder ouvir os lados, pegar as informações, né, e conseguir de fato entender o momento, eu acho que isso vai trazer bastante coisas positivas para a gente, né, e até mesmo porque hoje em dia a gente, pensando no ponto de vista de extremos, né, hoje em dia a gente tem uma cobrança muito primitiva, né? O que que isso significa? Significa que se eu não gostei, eu simplesmente xingo a pessoa, ou eu excluo da minha vida. Então, ainda está muito extremo, né? Então, é uma coisa que a gente está passando, e também muitos ataques sem sentidos, né? Então, tipo, você, não sei o que lá, um monte de fake news, hoje em dia parece que a fake news, na verdade, ela não é uma notícia falsa, né? Não necessariamente ela é falsa, ela só é uma notícia que tem uma verdade escondida, né? Ou seja, ela foi distorcida do que de fato ela é. E isso tem acontecido e a gente precisa saber lidar com essa situação, né? Bom, tudo isso faz com que as pessoas elas comecem a ter um maior acompanhamento do dia a dia desses candidatos. Então a gente começa a acompanhar mais, começa a cobrar mais resultado, começa a entrar no detalhe dos gastos. O que fulano de tal está gastando? Ele está nisso, nisso, nisso. Assim, claro que não é todo mundo que vai conseguir acompanhar no detalhe, até mesmo porque, imagina quem trabalha 24/7, não tem tempo de ficar vendo o que o candidato está fazendo. Isso faz com que existem perfis na internet, né, pessoas que fazem esse trabalho pra gente. Então, a gente tem dois tipos de perfil. Tem o perfil do candidato e tem o perfil da pessoa que faz uma síntese das ações desse candidato, né? Nessas pessoas, elas são normalmente blogueiros, né, youtubers, enfim. O que isso pode gerar de problema? Às vezes, essas pessoas, elas simplesmente fazem a mesma coisa do que muitas mídias fazem e faziam muito no passado. Elas tomam apenas um lado da verdade, né? Então elas às vezes distorcem, similar ao que acontece com a TV hoje. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção nessas pessoas, o que elas falam também, né? Nós como candidatos temos que prestar atenção nisso também, não só nos eleitorados, como também no que as outras pessoas estão falando da gente, né? Sejam elas sínteses positivas ou sínteses negativas. Bom, uma vez que eu sou um eleitor e eu estou buscando mais informações desse meu candidato, eu gostaria muito de saber o que ele fez no passado, né? Então, se a gente vai ter agora a candidatura de prefeitura, né? Então, muitos dos candidatos eu vou querer saber o que eles fizeram no passado, quais foram as ações positivas, o que deu certo, o que deu errado, né? Qual é o perfil das pessoas que acompanham essa pessoa, se ela tem perfis em redes sociais, né? Então tudo isso a gente vai querer saber, né? E isso faz com que a gente gere, né? A gente tenha, uma cobrança desses resultados maiores. Então imagina, eu sou um candidato, eu prometo arrumar a rua que está esburacado no meu bairro, né? Eu me conecto com esse candidato, eu falo, ele sabe dos problemas que estão acontecendo no meu bairro, né? Então eu tô vendo ele trabalhar, por exemplo, trabalha no Tremembé, ele faz as coisas no Tremembé, eu vejo o Tremembé lá, que esse candidato para o Tremembé é uma boa pessoa, assim como outros bairros ao redor, no daqui, Jaçanã, enfim. E aí eu quero que esse candidato, se eu votar nele, ele vai ajudar o meu bairro. O que acontece se eu voto nele, ele ganha e ele não faz isso? Hoje a gente tem as redes sociais para ventilar isso. Então, eu votei no fulano de tal, que ele tinha essa promessa, mas ele não fez. Então tá lá estampado lá para todo mundo ver, público, que ele prometeu e não cumpriu. Então isso é um ponto muito importante, porque hoje, se você promete alguma coisa, tem que cumprir. Nem que forma do mínimo, mas precisa cumprir, tá? E mais que isso, cumprir e ventilar que você cumpriu, porque se você fizer e não contar para ninguém, pode ter certeza que vai cair no esquecimento. Bom, e aí, pensando no futuro, né? O que eu penso para o futuro? Como a gente está pensando nessa parte de transição, né? A gente está passando um momento de transição, muitas pessoas ainda são imaturas para conversar sobre política. Eu acredito que no futuro
esse aumento da visibilidade, ele tende a continuar, né? E até mesmo a questão do nível de transparência. Então, quanto mais você fizer as coisas positivas, quanto mais ações você fizer e espalhar que fez, melhor vai ser a visibilidade, né? Porque facilita a visualização do seu histórico, facilita a visualização, né? Isso para pessoas que gostariam de buscar essas informações, né? Facilita a empatia com a pessoa, né? Então você acaba criando uma conexão com essa pessoa, uma vez que o seu histórico inteiro está lá, você está sendo uma pessoa extremamente transparente, a pessoa se sente confortável em votar em você, porque ela sabe que tudo que você fez no passado tem sido positivo e será positivo para um futuro próximo, né? Para um futuro próspero também, né? Bom, algumas das redes são principais que eu acho que a maioria dos candidatos deveriam ter. Primeiro, o Twitter. É importantíssimo a gente ventilar essas coisas com o Twitter, porque o Twitter são pessoas que talvez cobrem mais, embora muitas pessoas falem muita besteira lá, mas é um canal simples e direto para você postar as coisas que você fez. Segundo, YouTube. Então, façam vídeos, façam lives, mostrem o que vocês estão fazendo, o dia a dia, né? Eu tenho um candidato que eu me orgulho muito de ter votado nele na eleição passada, e ele usa muito esses canais, ele tem usado também o Instagram, né? Então ele posta lá, hoje eu tô aqui e tal, estamos votando a lei XPTO, e hoje o meu dia foi assim, hoje o meu dia foi assado. São coisas assim que parecem simples, né? O cara vai virar um blogueirinho. Não, é porque ele tá mostrando o dia a dia, né? O dia a dia de um deputado, por exemplo, um dia a dia de um parlamentar, né? Então, isso é uma coisa engraçada, porque no passado a gente não sabia o que um deputado fazia. Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente tá lá dia a dia vendo o que ele tá fazendo. Poxa, às vezes 10 horas da noite, tá lá ele, às vezes pode ser até exagero da parte dele, mas ele tá lá, 10 horas, tô aqui, tô saindo agora, fiquei até tarde. Porque assim, às vezes a gente fica mais tarde no trabalho também, né? E às vezes a gente gostaria que as pessoas soubessem o quão esforço a gente está fazendo para uma coisa dar certo. E eles estão fazendo isso. Então isso cria uma conexão, né? Eu, pelo menos, me sinto muito conectado com esse deputado, e eu com certeza votaria nele de novo, né? Porque eu vejo o que ele está fazendo, as ações que eles estão fazendo é muito positivo para mim, positivo para os meus familiares, amigos e, melhor ainda, para a cidade como um todo, né? E tem uma quarta ferramenta aqui também que pode ser o Facebook, né? O Facebook, se você fizer lives, né? Se você fizer publicar, né? Fotos do que você está fazendo, né? Eu acho que é muito válido, muito importante. Eu acho que essas 4 redes aí, elas têm públicos distintos e são ferramentas poderosíssimas para você, candidato, né? Eu acho que isso é muito, muito importante ter em mente, né? Então, para o futuro eu vejo um crescimento exponencial dessas ferramentas para poder ventilar o teu trabalho, né? Então a gente tem muitas pessoas, temos milhões de pessoas, bilhões de pessoas olhando essas ferramentas, né, essas redes. Hashtags, usem bastante hashtags, porque as hashtags elas simplesmente indicam, né, palavras-chave que correspondem ao que você quer fazer, ao que você quer dizer, né? E é muito importante isso. Bom, pessoal, então um resumo geral, pensando no futuro, né? Imagino que esse seja o futuro para as eleições, né? Então, eleições, política no geral, um intensificamento maior do uso dessas redes e ventilar as coisas positivas que vocês fazem. Então, eu acho que cada uma tem um perfil diferente, né? Saber extrair o valor delas, né? Eu acho que vai ser muito positivo para todos, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês de novo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse congresso, né? Fazendo essa palestra para vocês. Deixo um abraço e até a próxima. Muito obrigado.